Vamos fazer uma oração para a gente começar a nossa aula. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus e Pai, graças te dou por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, ó Pai. Te peço que o Senhor possa estar nos abençoando neste momento, Pai, onde vamos aprender um pouco mais de Ti. Fala os nossos corações, ó Pai, e nos dê entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 1. Eu vou fazer a leitura, peço que os irmãos acompanhem. Diz assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus os firmamentos céus, e houve tarde e manhã o segundo dia. E disse Deus também: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre dia e noite, e seja eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros o firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou-os no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus: povoem as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e a sujeitai-a, dominai sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que deem semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus que tudo quanto fizeram, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia.
Então, irmãos, continuando o nosso estudo sobre a criação, hoje o tema da nossa aula é o primeiro versículo de Gênesis, o primeiro versículo da Bíblia, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas antes da gente entrar na nossa aula hoje, vamos fazer um breve resumo do que nós já vimos até hoje. Obrigado, Adriano. Nós tivemos a nossa primeira aula de introdução, que nós vimos o que é pregado no mundo e as suas falhas. Vimos também um resumo breve da criação. Na nossa segunda aula, Bíblia e a História, vimos a historicidade da Bíblia e que as coisas que estão escritas nelas são verdadeiras porque foram escritas por um Deus que não pode mentir. Na terceira aula, Gênesis e a História, vimos um pouco sobre o povo pré-diluviano e o início da nossa civilização. Na nossa quarta aula, Gênesis e a Ciência, vimos o propósito da ciência e o propósito da Bíblia. E na nossa última aula, Gênesis e a Teoria da Evolução, nós vimos um pouco mais sobre a Teoria da Evolução, como que ela não descreve fielmente o que aconteceu e como foi a criação, porque o que faz isso é só a Bíblia. E antes da gente entrar na nossa aula propriamente, eu trouxe uma citação que eu acho muito interessante, que diz assim: para mim, fé começa com a compreensão de que uma inteligência suprema trouxe o universo à existência e criou o homem. Não é difícil para mim ter essa fé, pois um universo organizado e inteligente testifica a favor da maior afirmação jamais pronunciada: no princípio, Deus. Essa afirmação é muito interessante, ela foi feita pelo Arthur Holly Compton. Ele é um físico ganhador de prêmio Nobel, ele ganhou o prêmio Nobel de 1927. Eu acho muito interessante que ele era presbiteriano e ele era filho de pastor presbiteriano. E essa afirmação dele é muito interessante porque ela revela o que deveria ser óbvio para todo mundo. Que qualquer pessoa consiga entender que ao estudar o universo, vai ver que a complexidade do universo, ela vai infinitamente a qualquer possibilidade de um surgimento espontâneo ou por meio de causas aleatórias. O universo não poderia ter surgido através dessas coisas. Essa é uma citação muito interessante. Mas entrando no nosso texto, Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra. E não existe nenhuma outra afirmação no mundo irrefutável como essa. Essa afirmação é irrefutável. Mas você pode estar pensando no teoria do Big Bang ou em qualquer outra teoria do surgimento do universo. Mas nós não estamos falando de teorias, estamos tratando de uma única afirmação totalmente indestrutível. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas eu pergunto aos irmãos, o que seria uma afirmação irrefutável? O que seria uma afirmação indiscutível? Alguém pode me ajudar? Muito obrigado. Que não tem argumentos, que não tem como refutá-la, que não tem como discordar, mas não com fatos, não com experimentos. E eu trouxe uma outra citação que eu acho muito interessante para a gente entender o que é uma afirmação irrefutável. Essa afirmação é do professor da Universidade, do Departamento de Matemática Aplicada da Universidade de Cape Town, na África do Sul, e ela diz assim: um Deus benevolente poderia com facilidade organizar a criação do universo, de tal maneira que a radiação suficiente pudesse viajar em nossa direção das extremidades do universo para nos dar a ilusão de um universo imenso, muito antigo e em expansão. Seria impossível para qualquer outro cientista na Terra refutar essa visão do universo de forma experimental ou mesmo observacional. Tudo o que ele poderia fazer é discordar da primícia cosmológica do autor. Mas o que isso quer dizer? O que o Dr. Ellis quis dizer com essa frase de forma objetiva é que não existe uma maneira empírica. Não existe uma maneira empírica, ou melhor dizendo, não existe um experimento que você possa fazer que possa provar que o universo não foi criado por Deus, da maneira que foi escrito na Bíblia. Tudo que uma pessoa pode fazer é discordar da afirmação, mas ele não pode refutar essa afirmação. E a gente pode afirmar sem qualquer medo, sem qualquer receio,
propõe uma explicação lógica para a origem do universo e a complexidade que há no universo e que nele encontramos. Para que seja, por mais que ela seja uma teoria amplamente aceita e considerada por muitos como que realmente aconteceu, e abrangente, e precisa, e apoiada por evidências científicas, ela não é nada mais do que uma afirmação. Ela não é mais do que uma afirmação, mas ela não é uma afirmação indiscutível. Ela não é irrefutável. Como nós já vimos na nossa última aula, e desde o início do nosso estudo, vemos diversos problemas na teoria do Big Bang que eles não conseguem explicar ou não conseguem dar uma explicação racional sobre isso. Não existe uma única explicação aceitável dentro da teoria do Big Bang, ou mesmo de qualquer outra teoria que tente explicar o surgimento do mundo e do universo, que possa explicar racionalmente como o universo teria vindo à existência a partir do desorganizado para o organizado. Uma das poucas explicações que procuram oferecer algo racional é uma frase que tem no livro do Steve Hawking, Uma Casca de Nós, que diz assim: Era de Planck, leis da física estranhas e desconhecidas. Mas por que Hawking usa essa terminologia, leis da física estranhas e desconhecidas? Porque as leis da física conhecida, como nós já citamos, a termodinâmica mais especificamente, elas afirmam com toda certeza que o universo não poderia ter vindo à existência através do Big Bang, como o Big Bang propõe. Segundo as leis, todas as leis que nós conhecemos na natureza, os sistemas encontrados, naturalmente, eles vão para a desorganização, e não para a organização como a teoria do Big Bang propõe. Com o passar do tempo, vai se desorganizar. Não existe nenhuma lei que demonstre naturalmente um sistema que possa ir do desorganizado para o organizado. O que Hawking propôs nesse livro e que os demais estudiosos hoje propõem não passa nada mais do que um milagre. Mas, falando em milagre, o que é milagre? Alguns dos irmãos podem me ajudar? Não, pode falar. Uhum. 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 Dentro do criacionismo, tem algumas áreas que se diferem. Eu não sei a terminologia correta, mas eu sei que tem pessoas que acreditam que foram dias literais de 24 horas, tem pessoas que acreditam que foram dias, como você explicou, de eras. Então, assim, tem essa diferença de pensamento. Mas, se eu não me engano, na próxima aula a gente vai tratar isso com mais clareza, se eu não me engano. Aí eu posso tentar te dar uma resposta melhor. Mas então, irmãos, o que é milagre? Tudo aquilo que só Deus pode fazer. Mais alguém tem? Vamos ver a definição de milagre. Acontecimento extraordinário, incomum ou formidável que não pode ser explicado pelas leis naturais. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo disso. Pelas leis da física, que nós conhecemos, o Mar Vermelho
ele não se abriria para a passagem de Israel, não teria como ele se abrir pelas leis da física. Esse fato do mar abrir e a passagem do povo de Israel implica em leis estranhas e desconhecidas, como Hawking fala, leis estranhas e desconhecidas. Oi? Sim. Uhum. 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 É. Então, o fato do mar abrir implica nessas leis físicas estranhas e desconhecidas, ou então um milagre. Mas você pode estar pensando, esse argumento também funciona para o Big Bang, mas não funciona. Quais as evidências que essas pessoas teriam do milagre do Big Bang ter acontecido? No caso da Bíblia, nós temos milhares de pessoas que foram testemunhas de eventos oculares. Embora sendo um milagre, de todos os milagres que a Bíblia relata, teve testemunhas que estiveram presente e testificaram sobre esses milagres e relataram tudo o que viram, diferente do Big Bang. Mas voltando para a primeira fase, primeiro versículo da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa primeira frase da Bíblia, ela define a origem de 3 elementos básicos para a ciência de hoje. Alguém sabe me dizer quais que eles são? Quais seriam os 3 elementos básicos? Quais são os 3 elementos básicos da ciência hoje? Da ciência. Alguém sabe me ajudar ou não? É um pouco mais difícil, então vamos lá. Os 3 elementos básicos da ciência são 3. Tempo, espaço e matéria. E o primeiro versículo, ele relata muito bem isso. Podemos ver que assim, no princípio, ele define tempo. Então, no princípio, o tempo. Deus criou os céus. Céus, aqui, relata o espaço. E a terra, a matéria. Então, no primeiro versículo, já coloca, Deus criou os céus e a terra, já nos mostra os 3 elementos básicos da ciência hoje, tempo, matéria e espaço. E não existe, até o presente momento, até hoje, não existe nenhuma teoria científica que abranja como que essas 3 coisas vieram à existência, sendo que os 3 se encontram conectados. Uma teoria que tenta explicar o aparecimento de uma delas tem que explicar também o aparecimento das outras 2. Elas, por si só, são conectadas. Por exemplo, vamos ver um exemplo de espaço. Imagina que você está segurando uma pedra. Eu vou fazer uma pergunta, ela parece um pouco estranha, mas você está segurando o quê? Uma pedra, né? Você está segurando uma pedra. Mas a pedra é feita do quê? De matéria. Muito bem, Samuel. E essa matéria é o quê? Essa matéria são o que nós chamamos de átomos. De átomos. Mas a sua mão também ela é feita de átomos. E esses átomos são formados de partículas menores ainda, que nós chamamos de prótons, nêutrons e elétrons. E assim, esses prótons e nêutrons, nós também temos partículas menores ainda. Mas o que acontece para fazer que as partículas da sua mão seja mão e as partículas de pedra seja pedra? Como que faz essa diferença? A gente só pode fazer essa diferença com um microscópio muito poderoso, que só poderia ver que quais partículas são de quê, com a distância, com o espaço que há entre essas partículas. Assim você poderia ver o espaço. E o tempo, vamos falar um pouco do tempo agora, o tempo também não é diferente. E eu queria fazer 3 perguntas para os irmãos, e assim, se os irmãos fiquem à vontade para responder. Por que o tempo nunca para? O que o faz avançar numa única direção? Qual é a menor fração de tempo possível para que algo continue a existir?
São perguntas difíceis para a gente responder. E talvez a gente pense que o tempo é algo perfeitamente compreensível, mas não é. O tempo não é compreensível. Nós só conseguimos medir o tempo porque as coisas estão mudando ao nosso redor. Como os ponteiros do nosso relógio, os dígitos do nosso relógio, com o nascer e o pôr do sol, essas coisas nos ajudam a medir o tempo. Mesmo que houvesse espaço e matéria, se nada mudasse, um observador, uma pessoa que estivesse observando, não saberia dizer se o tempo estaria passando ou não. Nesse caso, a pessoa só seria a única referência, fazendo que somente nela, o tempo fizesse sentido. Então, tem que ter mudança para a gente ver a passagem do tempo. O tempo, ele é uma quantidade física fundamental. O tempo é muito importante. Ele é usado para comparar sequência de eventos ou a duração de eventos, ou intervalo entre um evento e outro. Ele também é usado para medir variação de quantidade, como o movimento de um objeto ou o deslocamento de um lugar para o outro. O tempo implica diretamente em movimento. Sem isso, não podemos perceber o tempo, nem mesmo medi-lo. Eu trouxe alguns exemplos de como a gente vê isso. A gente vê isso no movimento do ponteiro do relógio, que nos auxilia a medir o tempo. Vemos isso também nas oscilações do átomo do Celsius 133, que nos permite medir o tempo através de um relógio atômico. A gente vê também na rotação da Terra ao redor do seu próprio eixo, que nos ajuda a medir a duração do dia e, portanto, o tempo. O tempo não é algo que nós pegamos e manipulamos. Ele é apenas medido e não manipulado. Antes de Deus ter criado o mundo, não poderia ter havido um antes, pois não tinha o que mudar. Não havendo mudança, não haveria como medir o tempo. Percebemos assim que o tempo não poderia vir à existência por conta própria. Ele tinha que ser criado. Ele tinha que ser mudado, algo tinha que ser mudado para o tempo existir. E se algo não existia, o tempo também não poderia existir. Somente com a criação do espaço e da matéria, que o tempo poderia ter passado a existir, porque não havia mudança antes. Quando teve a mudança com o espaço e a matéria, aí teve o tempo. E aí, você já deve estar se perguntando isso. Eu sei que eu mesmo, quando eu era mais novo, me questionei muito isso, mas é uma pergunta interessante para a gente trazer. São duas perguntas, na verdade, que são: quando Deus surgiu? Quando Deus foi criado? Sim. É por... Entendi. Entendi. Exatamente. Isso. A gente não tem um entendimento de eternidade porque a nossa mente não consegue compreender. Porque nós entendemos o tempo como nós nascemos, vivemos e morremos, infinito. A eternidade de Deus, por que Deus é eterno? Porque Deus não está no tempo. Não, eu entendi a pergunta do Senhor. A eternidade é um tempo, ela é um pouco difícil de explicar, porque ela é um tempo, mas é um tempo que nós não temos uma compreensão dela. Porque nossa mente não é capaz de compreender esse tempo de eternidade. Porque o tempo ele foi criado por Deus. Ela é. É como se fosse um estado. É. É. Uhum. Entendi. Isso. É porque eu acho que entra nessa questão de que o tempo, a gente pode medir o tempo quando há mudança.
Quando nós estivermos na eternidade, não vai haver mudanças. Então, seria meio que não poderia medir o tempo. Então, a eternidade, como não há mudança, não há passagem de tempo. Seria mais ou menos algo nesse... O tempo vem para nos mostrar, né, a decomposição das coisas. Isso, Ele vai medir isso aí. isso, Então a Terra está se decompondo. isso. Então o tempo serve para isso, para trazer o limite das coisas. Uhum. As coisas são limitadas. Isso. O seu tempo de uso, o seu tempo de existência. Isso, Né? isso. Isso Deus trouxe para isso, Uhum. para essa função. Né? Uhum. Não, perfeito. Perfeita essa colocação, pastor. Eu vou tentar procurar mais sobre a eternidade e volto para o senhor. Eu não sei definir assim. É um termo muito difícil para definição mesmo. Vai além do que nossa mente pode... Eu acho assim, que a eternidade é algo que a nossa cabeça mesmo, nós não temos a capacidade de entender a eternidade. Essa que é a verdade. De nosso entendimento. Isso. Mas então, irmãos, aí eu pergunto para vocês, quando Deus surgiu? Quando Deus foi criado? Alguém tem? Exatamente. Exatamente. Ele não foi criado. Porque para responder esse quando, a gente precisa medir o tempo. E para ter esse tempo, você precisa ter mudança. E antes da criação do mundo, não havia mudança. Portanto, não poderia haver tempo. Então, assim, não poderia ter um antes. Vai ficar um pouco confuso o que eu vou falar agora, mas não poderia haver um antes do antes. Vocês conseguiram entender? Não poderia haver um antes do antes. Entenderam? Pois antes do antes, só havia Deus. E ele nunca surgiu, ele não surgiu, nem foi criado, e sim o tempo. E o mistério da existência de Deus, oi? É um mistério. A gente não consegue compreender essas coisas, porque é uma coisa que vai muito mais além da nossa capacidade de raciocínio. Tudo o que acontece, que conhecemos, experimentamos, está relacionado com o tempo, com o espaço e com a matéria. Nós não sabemos o que é existir sem esses três elementos básicos. Isso porque nós não somos Deus. Deus não necessita de nenhum deles para existir. Como eu já falei do tempo, mas também a gente pode abranger que Deus não precisa de nada disso para existir. Isso. No princípio. A primeira coisa. Então, ele introduz a criação já com o tempo. Isso. Com o tempo. Ele colocou esse princípio. Ele deu início ao tempo. Esse mundo para nós, né, não é o mundo dele, mas o mundo humano, que somos nós aqui, né, tem o princípio, tem um meio e tem um fim. Isso. Né? Ele está nessa cronologia aí. Isso. E é uma cronologia limitada por ele mesmo. Uhum. Isso. A gente vai falar um pouco até mais sobre isso mais adiante na aula, porque assim, o mundo não foi criado para morrer. O mundo foi criado na eternidade, só que com o pecado veio a morte, veio a deterioração, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas... Claro, não, fica à vontade, pastor. Está muito boa essa aula hoje. Né? Se tivesse coisa aqui, a terra era sem forma e vazia, não existia. Algo sem forma e vazio não existe. Eu não quis fazer essa conexão porque a próxima aula vai ser exatamente sobre o verso 2. Vai ser só sobre o verso 2. Porque a nossa... tá relativo, exatamente. É porque nossa próxima aula vai ser especificamente sobre o verso 2. Aí... mas então, Deus não necessita de matéria, de tempo ou de espaço para existir. Eu e você, nós não conseguimos existir fora do que já foi criado. Nós não temos nenhum significado e existência fora da criação. Nós temos esse significado e existência dentro da criação de Deus. A Bíblia, segundo os aspectos de Deus na Bíblia, o torna único e o diferente de todos os demais deuses.
os quais são apenas criação da imaginação humana. Deus não necessita de absolutamente nada do que ele criou para existir. No entanto, Deus não necessita de absolutamente nada de tudo aquilo que ele criou para a sua existência. Como já vimos agora há pouco, o tempo ele implica em mudança, mas, no entanto, Deus se revela por meio da Bíblia. Ele se revela por meio da Bíblia e ele diz que não muda. E podemos dizer que essa é a razão apresentada pela Bíblia do porquê Deus não está no tempo e nem faz parte das coisas temporais. Ele nunca muda. E a gente vê isso, vamos abrir nossa Bíblia em Hebreus 13, 8. Quem achar pode ler, por favor. Treze, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus, a gente vê que Deus não muda. Deus não vê o futuro porque ele não está preso ao tempo. Ele está o tempo todo, em todo o tempo. No passado, no presente e no futuro. Mas que não esteja... E sim, a questão é aquilo que nós não temos a capacidade de entender isso. Isso e aí é muito difícil para a gente entender. Mas embora Deus não esteja preso ao tempo, ele age no mundo que ele criou. As suas ações e manifestações no mundo são temporais, são no tempo. Embora ele não seja temporal, ele não esteja preso ao tempo. Se não fosse as revelações bíblicas, a gente não seria capaz de fazer essa diferença. Certamente, se não fosse pelas revelações bíblicas, nós acharíamos que Deus era temporal como nós, e nós estaríamos completamente errados. No entanto, a criação revela muitas características do Deus que criou. E as suas marcas estão, nós vimos já nas nossas últimas aulas, que são encontradas em todas as coisas que foram criadas. Então, a gente vê as marcas da criação de Deus num mundo temporal, embora Deus não seja preso ao tempo. Mas todas as religiões dizem que um determinado Deus teria sido o criador do mundo e tudo que nele há. A Bíblia também faz essa afirmação. Mas se todas elas afirmam a mesma coisa, como saber qual está falando a verdade? A gente pode observar na primeira afirmação de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. A gente vê os três elementos básicos, tempo, espaço e matéria. Toda a natureza depende desses três elementos. O tempo se apresenta como presente, passado e futuro. Ele existe numa base de 3. O espaço se apresenta como largura, altura e profundidade, numa base de 3 também. A matéria se apresenta como sólida, líquida e gasosa, numa base de 3 também. E como nós já vimos em algumas, acho que se não me engano, em 2 aulas anteriores, a natureza é base de 3. A Bíblia é enfática em dizer que Deus é um só, mas a natureza é de 3. Em outras palavras, só existe um Deus verdadeiro. Todos os outros deuses são falsos. Aí a gente vai ver um texto. Abra sua Bíblia em Isaías 45, por favor. Eu vou ler alguns versos aqui, começando com Isaías 45, 5 e 6. Diz assim: Eu sou o Senhor Deus, e não há outro além de mim. Não há Deus, além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conhecesses. Agora eu vou ler o verso 18. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Agora o 20 e o 21.
Congregai-vos e vinde, chegais todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselhos uns com os outros. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão Deus, Deus justo e salvador, não há além de mim. Então a gente viu aqui 3 versos claramente mostrando que existe apenas um Deus, que é o Deus da Bíblia. E o Deus da Bíblia, ele não é igual aos demais deuses, em diversas razões, mas uma mais específica. Porque além dele ser único, ele existe em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente pode ver que a descrição bíblica está correta matematicamente, a gente pode ver isso. Porque imagine um cubo. Para a gente determinar o valor, a totalidade do cubo, vamos imaginar um cubo de lado 1. Então aqui tem um e aqui tem um. Um de altura, um de largura e um de profundidade. Para a gente determinar a totalidade do cubo, a gente não soma 1 mais 1 mais 1. A gente multiplica, que aí vai dar o volume, e o volume vai dar essa totalidade do cubo. Então é 1 vezes 1 vezes 1. Isso dá 1. Essa é a multiplicidade de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em um só. O Deus da Bíblia se revela numa base de 3. E quando a gente estuda a natureza e estuda a Bíblia, a gente deve chegar a essa conclusão, que o Deus da Bíblia é o Criador de toda a natureza. Mas, agora, como poderia Deus, sendo perfeito, sábio, poderoso, Criador de todas as coisas, criar a natureza sujeita ao decaimento? Geralmente, essas perguntas, as pessoas nos perguntam essas coisas de formas diferentes. E alguma se Deus fez todas as coisas, como é que existem pessoas, animais e plantas defeituosas? Por que as pessoas sofrem e morrem? Não foi Deus quem criou todas essas coisas? Nós sabemos a resposta. O pecado entrou no mundo e aconteceu essas coisas. Mas a gente vê a resposta também na conversa de Deus com Moisés. Vamos abrir nossa Bíblia em Êxodo 4:11. Êxodo 4:11. Diz assim: Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? O que faz o mudo ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Deus faz todas as coisas. E a gente vê também que Deus faz todas as coisas com um propósito. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios 16. Provérbios 16. Provérbios 16, no verso 4. Diz assim: O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Então, Deus fez todas as coisas. Mas qual seria o propósito do Senhor em criar um mundo que acaba e envelhece? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a natureza foi criada para ser eterna. Ou seja, durar para sempre. E Deus disse a Adão que no dia que ele desobedecesse ao Senhor e comesse da árvore que Deus havia dito para não comer, ele morreria. Então, a desobediência é o resultado deste mundo. Em segundo lugar, precisamos entender que a natureza foi criada para ser dependente de Deus. Uma coisa muito interessante da gente notar é que, vou fazer a pergunta, aquele que souber pode responder. Quem sabe qual foi o dia que as plantas foram criadas na criação? As plantas foram criadas no 3º dia. Quem sabe qual foi o dia que foi criado o Sol? O Sol foi criado no 4º dia. Então a gente vê que as plantas não dependiam do Sol para sobreviver. Elas dependiam de Deus e não do Sol. E a gente coloca essas coisas que nós já entendemos e com as propostas que nós já vemos aqui das leis da termodinâmica,
a gente pensa, nessas leis que afirmam o seguinte, que se o universo, se a energia do universo é constante, a sua capacidade de desorganização sempre vai tender para o máximo. Então, sempre vai tender a desorganização no nosso universo. Em outras palavras, se deixarmos a natureza por conta própria, a sua tendência é deteriorar, é acabar. Essas leis explicam por que a natureza se comporta da maneira que nós observamos. Mas se a gente olhar a lei que diz assim, se a energia do universo for constante, então somente ocorreria se a energia do universo for constante. Mas e se a energia do universo não for constante? Muitos podem estar pensando, como assim, né? A energia não pode surgir do nada. Correto. No entanto, Deus é a fonte de energia do nosso universo. Deus é uma fonte de energia inesgotável. Enquanto Ele estiver graciosamente derramando a sua energia na natureza, derramando a sua energia no universo, as leis da termodinâmica vão seguir da seguinte forma. Sendo que o universo está constantemente recebendo energia, então a sua capacidade de desorganização sempre tenderá para o mínimo ou zero. Isso significa que significaria que toda a natureza existiria para sempre em perfeição. Mas isso somente seria possível se o Deus que criou toda a natureza continuasse para sempre sendo a sua fonte inesgotável de energia. Percebe que não é o caso de hoje, não é o que nós vemos hoje. As coisas envelhecem, as coisas se deterioram, se desfazem, mas não por um erro no planejamento ou um erro na execução do planejamento de Deus. Pelo contrário, Deus planejou todas as coisas de tal maneira que elas sempre seriam completamente dependentes dele. A fonte inesgotável de tudo aquilo que tanto a natureza como nós, homens, seres humanos, precisamos para existir. Para existir. Irmãos, eu vou terminar a aula por aqui. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Então vamos orar para encerrarmos. Pode fazer, pastor. Essa energia que você fala aqui, né? Essa energia que Deus dá conta aí. Uhum. Deus é essa energia. Isso a gente pode confundir. Que tipo de energia é essa? Peraí, deixa eu pensar, pastor. Porque assim, essa energia, a gente... Eu concordo com o que você falou. Uhum. A natureza, os vegetais, não precisando da luz. Uhum. Está bem claro, mas sim da dependência de Deus. Isso. A natureza. Depois do pecado, né, essa condição muda. Muda. Isso. Apesar de continuar afirmando que quando o rio a terra aparecer no sol, na história 7 isso vai acontecer. Uhum. Com as suas propostas. Aí, isso vai dizer pelo seguinte, a gente pode, a maneira mais comum de se observar essa manutenção da vida, né, vegetal, animal, mineral sobre a face da terra, é a influência do sol. Uhum. Né, do sol. Uhum. Então, essa energia que nós recebemos hoje, né, ela é solar. Ela é solar. Então Deus mantém a sua graça, não é? Esse é o modo de Uhum. entender. Toda essa história que a gente está vivendo, a gente não nasceu no princípio, Uhum. a gente não sabe nem que era a gente nascer, né? Uhum. Nós estamos paternos de Cristo, também, mas o fato é que Deus tem conservado, né, a sua fidelidade, a sua criação, com a manutenção do sol sobre a terra. Uhum. Então, o Sol é uma das energias que nós podemos ver, eu acho que, assim, que a gente vê claramente que ela é uma das energias que fazem a manutenção da nossa Terra, mas o universo por si só, ele tem diversas outras energias, Eu não vou saber, pastor, te dar um exemplo, assim, claro de energias, mas eu vou procurar e trago para os irmãos na próxima aula. Eu estou pensando aqui, quando eu era criança e na escola, na aula de ciência, a gente fez uma experiência, era de colocar um feijão no algodão umedecido. Umedecido. E
Pois é, põe aquilo ali no canto. Uhum. Né? Depois de 2, 3 dias, cara, Tá nascendo. Isso. qual foi a energia que promoveu aquele feijão brotar? Mas aí você tem que deixar ele no sol. Hein? Você tem que deixar ele no sol, não? Na claridade. Na claridade, é. Mas veja só, o sol vai incidir. Mas o que faz aquela semente abrir ali é uma energia intrínseca, própria da própria semente. Aham. É isso que você falou, Aham. de energia. O que o sol vai fazer é aumentar o metabolismo desse Uhum. acontecimento. Mas que a semente em si, ela tem essa energia de mesmo morta, ou seja, é uma semente morta, né, ela frutificar. Não, e a gente vê isso em diversos casos. Às vezes você come uma fruta e joga semente numa terra boa, só de estar no sol ali, nasce algo aqui dali. Então é mais ou menos nesse sentido. Mas aí eu vou dar uma pesquisada melhor em exemplos práticos dessas energias do universo nas nossas vidas e trago na próxima aula. É bom para não ter muita gente que Deus é energia. Não, Deus é É. energia. Deus é energia. Não é energia, exatamente. Prover energia. Exatamente. É o que é isso. É, exatamente. Não, tem muitas pessoas têm essa concepção mesmo que Deus é. Eu acho que meu colega até passou por uma experiência muito interessante. A gente não trabalha em evangelismo, né? Esse pessoal evangelizar. Ele pegou um rapaz assim, muito estudioso, né? Uhum. Muito estudioso e ele era universitário, então estudou tudo que faz. E ele falou sobre Deus e não, eu creio em Deus. Deus, ele é uma energia que mantém todas as coisas. Ele não viu, né? Ele não viu o cara expôs aquilo assim, muito. Uhum. Aí eu posso fazer uma pergunta? Ele perguntando para o cara, né? Olha, essa energia é pensante? Então o cara ficou em silêncio. Uhum. Ele respondeu. Aí ele disse, ele falou que a energia, não sei. Não sei. Aí ele matou o cara assim, As pessoas têm muito. Eu já ouvi pessoas dizerem que Deus é uma onda eletromagnética. Então, assim, as pessoas têm uma visão de Deus assim muito. Muito cósmica isso. Muito cósmica. É. Aham. Exatamente. Aham. Eu acho que ele pegou no fim dele. Aham. E não pode sem explicação. Não, tem um livro. Não, assim, as pessoas têm uma visão assim, que elas não. Eu acho que assim, falta um questionamento maior. Como você falou, se a gente for buscando a origem, não, o que gera isso? Mas isso veio. Vai chegar num ponto que ela não vai ter uma resposta. Vai chegar um ponto que ela não vai ter uma resposta. E aí muitas pessoas usam isso, não chegam nessa parte e negam a Deus. Né? Mas quando a gente pega para olhar o texto da Bíblia, quando a gente pega a ciência mesmo, a gente chega num ponto que a gente não tem explicação de algumas coisas e porque a explicação é Deus. E as pessoas negam a Deus. Né? Mas nós que somos cristãos sabemos como que tudo veio existir, de onde vêm essas coisas, né? Que é Deus. Sim? É muito interessante você falar isso, que tem uma frase, eu não vou me lembrar de quem é agora, é de um físico que ele fala o contrário disso, que ele fala assim, que quanto mais você estuda a ciência, mais você vê a grandiosidade de Deus na criação. Porque eu acho assim, quanto mais você estuda a ciência, você vê que nós homens nós não conseguimos explicar essas coisas. Que essas coisas não são explicáveis, porque essas coisas é Deus que faz, é Deus que fez. Vamos orar para terminarmos, irmãos. Senhor Deus e Pai, graças te dou por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos pelo estudo que tivemos hoje. Te agradecemos porque o Senhor criou todas as coisas, ó Pai, e o Senhor sustenta todas as coisas, Senhor. Te agradecemos por isso. Te peço, ó Pai, que o Senhor possa estar nos dando entendimento, Pai. São assuntos difíceis de entender, mas que o Senhor possa estar nos dando sabedoria, ó Pai, para entendermos. Te
Peço que o Senhor possa estar nos ajudando, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.